Boa noite, caros telespectadores da Televisão Pública de Angola. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Grande Questão no canal de notícias, o espaço de debate que dá voz aos temas que movem o país. Hoje estamos em direto a partir da bela cidade de Moçambique, província do Namibe, para discutir um tema de enorme importância para o futuro econômico desta região: o impacto econômico do terminal do Porto do Namibe. Um investimento que promete modernizar o sistema logístico do sul de Angola, aumentar a capacidade de exportação e transformar a província do Namibe num novo polo de desenvolvimento nacional. Para este debate, temos connosco 4 convidados especiais, que passo a apresentar a seguir. A arquiteta Emma da Silva é vice-governadora da província do Namibe. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Também vai estar connosco no debate desta quinta-feira o presidente do Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Moçambique, Coelho da Cruz. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, colegas do painel. Também convidamos para o debate desta noite o administrador executivo do Porto do Namibe, David Bengani. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. Boa noite também para aqueles que nos veem a essa hora. E por último temos o representante da Associação dos Empresários do Namibe, o engenheiro Mendes de Carvalho. Muito boa noite e bem-vindo ao nosso debate. Muito boa noite, obrigado pela oportunidade e também saudamos o nosso auditório. Muito bem, vamos então à grande questão desta noite. Como disse, em direto a partir da cidade de Moçambique, província do Namibe, perguntamos aos nossos convidados que impacto econômico trará o novo terminal do Porto do Namibe para a província do Namibe, para o país e também para a região austral do continente. Vou começar pela vice-governadora para tentarmos perceber, do ponto de vista de impacto imediato com este novo terminal, o que é que o Namibe ganha? Bem, eu penso que em termos de impacto imediato, nós já temos sentido que o Namibe é um grande ponto de comércio, é um grande... tem capacidade e potencial para ser um grande hub logístico, e o Porto do Namibe, que agora o novo terminal do Porto do Namibe que agora vamos inaugurar, é um sinal de que com o aumento da capacidade que ele vai ter, com o aumento com a sua modernização, com todos os sistemas a funcionarem e de forma muito mais eficiente, nós vamos ganhar aqui ao nível da região, porque vamos continuar e reforçar a nossa posição no transporte neste interland aqui da região do sul de Angola. E também o Porto do Namibe, ao funcionar na sua plenitude, com todos os equipamentos, a sua eficiência e modernização, também vamos conseguir ter aqui um ponto de partida e de maior atratividade para aqueles que fazem negócios no sul de Angola e também para a região aqui, não só de Angola, mas também fazendo alguma concorrência para a vizinha República da Namíbia. E há de facto que olhar-se para as novas valências do Porto do Namibe, se refletirmos estas valências naquilo que é a economia local, a economia do Namibe. Qual é a caracterização que o governo provincial faz? O que nós vemos refletido com esta grande obra, de facto, o aumento da capacidade do Porto vai poder trazer para aqui outros serviços, vai poder este projeto pode e tem a capacidade de ser uma âncora para nós criarmos aqui um ponto de integrado
não só de transporte de mercadorias, mas sim que seja um catalisador para o desenvolvimento das outras infraestruturas complementares ao próprio funcionamento do porto. Falamos da melhoria que está intrínseca ao porto do transporte ferroviário. Falamos da necessidade que temos de melhorar também a rede rodoviária, os canais alternativos àqueles que usamos hoje, que é o falar dos caminhos alternativos, refletindo um pouco sobre aquilo que é o setor mineiro, as vias que devemos e agora refletir sobre elas e planificar como prioritárias, que ligam a Chibia, ao Caínde e ao Virei. E, posteriormente, do Virei para Moçambique. Portanto, estamos a falar de cerca de 120 quilómetros da Chibia para o Virei e outros 110 do Virei para Moçambique. Portanto, são vias que vão, certamente, com um porto modernizado e com maior capacidade, vão poder, sobremaneira, aumentar a capacidade de escoamento de todo o material que é produzido ao nível das pedreiras, quer na Huila, quer na província de Namibe. Muito bem. Administrador David Bengani, era importante explicarmos quem nos assiste lá em casa, quando olhamos para o processo de modernização do porto do Namibe, há aqui diferentes fases e a questão do terminal que vai ser inaugurado este fim de semana acaba por ser apenas uma das amostras de todo o trabalho de modernização que está em curso. Há que olhar também, por exemplo, para o Porto Mineraleiro, que é uma outra infraestrutura que faz parte desta cadeia. Era interessante explicar às pessoas lá em casa de que processo estamos a falar, o que é que está a ser feito, o que é que está a acontecer, para que as pessoas consigam, de forma muito contextualizada, perceberem de que trabalho é este que estamos a falar. Muito bem, mais uma vez, obrigado. Era necessário primeiro fazer uma intervenção sobre o projeto, não é? O projeto que amanhã será inaugurado consubstancia-se em duas grandes infraestruturas. A construção de um terminal de contentores novo, devidamente equipado com tecnologia de ponta, ou seja, a sua infraestrutura contempla um cais agora de 14 metros de profundidade, construído numa área de 6 hectares, foi equipado, ou seja, a sua superestrutura foi equipada com 2 pórticos. Também recebemos neste projeto 5 gruas RTG, para além de caminhões e outros equipamentos que vão facilitar a movimentação de contentores. Isto estamos a falar no terminal de contentores situado na margem sul da Baía de Moçambique. Este mesmo projeto também contempla a construção de uma nova ponte cais no terminal do Sacomar, uma ponte com 520 metros de comprimento, um calado mínimo de 13 metros de profundidade e um máximo de 20 metros. Portanto, esta infraestrutura na margem norte da Baía de Moçambique vai permitir trazer cargueiros de grande porte. Estamos a falar cargueiros com 250 mil deadweight, ou seja, peso bruto 250 mil toneladas, que podem carregar até cerca de 150 mil toneladas de ferro e outros minerais que poderão passar. Portanto, esses 2 projetos, essas 2 infraestruturas foram construídas ao mesmo tempo e amanhã o empreiteiro vai entregar a obra e, obviamente, o Porto do Namibe, que é o beneficiário, vai poder, então, depois de cerca de 70 anos que o Porto existe ou mais, e ao aproximar dos 50 anos, bem no limite, vamos poder receber uma infraestrutura nova. Do ponto de vista de operacionalização do porto, o que é que muda com este novo terminal e com as obras que também foram feitas no cais do Porto Mineraleiro? Muito bem. As infraestruturas de transporte em qualquer parte do mundo sempre foram o motor de qualquer economia, não é? E aqueles que procuram o serviço portuário
procuram duas coisas fundamentais. Procuram eficiência e previsibilidade. Nós tínhamos um porto até agora que nós conseguíamos movimentar cerca de 15 contentores por hora. Portanto, com os equipamentos agora instalados no terminal de contentores, vamos passar a movimentar cerca de 30 a 35 contentores por hora. Tínhamos uma deficiência na infraestrutura, não é? Que era, obviamente, a profundidade do nosso cais. O nosso cais do terminal multiuso era um cais que tinha apenas 10 metros de profundidade. Portanto, agora o novo cais, que será inaugurado amanhã, vai poder tem cerca de 14 metros de profundidade, e isso vai nos permitir trazer navios maiores daquilo que estamos habituados a ver até a esta data. Obviamente que esse passo de gigante na infraestrutura e na superestrutura vai impactar substancialmente na eficiência do porto em si, isto na margem sul. Na margem norte, nós tivemos há um bom tempo privados, não é, de exportar o ferro. Fazíamos, mas de forma muito limitada. Portanto, agora vamos poder trazer navios maiores. Obviamente que aqueles que procuravam o serviço portuário só podiam, até bem pouco tempo, levar entre 70 mil toneladas. Agora vão poder levar muito mais. Isto, de facto, alegra não só a província do Namibe, mas também o Interland e até o nosso Forland. Muito bem. O Caminho de Ferro de Moçambique tem também responsabilidades quando olhamos para toda esta cadeia de valor. PCA, percebe-se aqui que com a intervenção que foi feita no porto do Namibe, no terminal multiusos e no porto mineiraleiro, aumentam as responsabilidades do Caminho de Ferro de Moçambique. Com estas introduções que foram feitas, qual passa a ser agora a vossa responsabilidade? Muito obrigado mais uma vez. O Caminho de Ferro, eu começaria assim, de Moçambique foi criado em 1905. Portanto, a sua criação foi desde já para alimentar este porto. Portanto, estamos a falar de 120 anos de existência do Caminho de Ferro de Moçambique. A nossa responsabilidade é transportarmos o máximo de mercadorias para alimentarmos então este porto. De uma maneira geral, as linhas do Caminho de Ferro foram reparadas, portanto, foram reconstruídas. Estão preparadas para fazermos o aumento dessa transportação. Em termos de equipamentos, também vimos nos preparando, uma vez que esta obra já começou há cerca de 2, 3 anos. Estamos preparados então para aumentarmos a nossa capacidade de transportação. Portanto, nós em 2024 tínhamos transportado só 70 mil toneladas. Estamos neste momento em 2024 nós transportamos 111 toneladas, hoje estamos com cerca de 150 toneladas. A previsão e com a entrada de novos operadores de ferro, portanto estamos a falar de 2 novos operadores que vão entrar na transportação, portanto connosco, prevemos triplicar esta quantidade. Portanto, o desafio está feito. A obra está aqui, estamos a estar à vista, só temos que responder a esse desafio para que sejamos e deixemos história para amanhã. Portanto, o nosso desafio vai ser aumentar essa capacidade e termos a responsabilidade, continuarmos a ter a responsabilidade de sermos os maiores fornecedores de carga para este porto. Hoje de manhã, quando estivemos a falar, levantou-se uma preocupação em relação à questão da ligação do ramal até o porto mineiraleiro. Essa questão como é que está a ser acautelada?
Bom, o Ministério dos Transportes, portanto, lançou o concurso, em princípio. A empresa que está adjudicada à obra é uma empresa turca. A obra, quer dizer, a exploração do terminal é uma empresa turca que, em princípio, penso o mais breve possível eles estarem a fazer a sua parte para que se ponham lá as linhas e os loaders para a transportação então da carga para os navios. Portanto, eu penso que muito rapidamente isso será feito. A construção desta linha não é uma coisa que se demora muito tempo, se calhar faz-se em 3 meses, 2 meses no máximo, e já estamos a ser muito... Portanto, depois o loader também, o ship loader que tem que ser montado, penso que rapidamente o Porto vai também instalar esse equipamento. Muito bem. Ora, connosco também está o engenheiro Mendes de Carvalho, a representar aqui a Associação dos Empresários do NAMIB. Com estas duas infraestruturas, que oportunidades se abrem para o setor empresarial local? Mais uma vez, boa noite. As oportunidades são imensas. Deixa-me dizer que o NAMIB tem uma característica muito especial, ou seja, nós temos condições aero, rodo e ferro portuário. O que quer dizer que temos tudo para podermos desenvolver o setor, aliás, todos os setores, do ponto de vista transversal, porque as condições estão todas criadas. Com o reforço dessas infraestruturas, eu acredito que a classe empresarial começa, de certa forma, a trabalhar mais, a fazer um investimento mais profundo, porque temos uma capacidade hoje, portanto, de transporte, de movimentação de cargas de um ponto para o outro, muito mais facilitada. Aqui a grande preocupação depois pode-se prender com a questão do processamento, vamos falar do Interland do Porto de Namibe, que é muito grande. Estamos a falar da própria província do Namibe, vamos começar aqui, a Huila, o Cunene, o Pancupão, todas essas províncias produzem. E o ponto zero deste porto, por exemplo, do caminho de ferro do Moçambique, está no Porto de Namibe. O que quer dizer, neste traçado todo, nós temos grande produção agrícola. Daí que a aposta para a classe empresarial está aberta e a oportunidade também está aberta, no sentido de trabalharmos para podermos ter condições de processamento daquilo que se produz no campo e depois também a certificação para aproveitarmos, transportar e exportar. Estão os empresários do NAMIB preparados, consciencializados para este desafio? Eu acredito que sim, não só do Namibe, mas sim deste corredor todo. Não só do Namibe, do corredor todo, porque temos um grande centro de produção que é a Huila, temos um grande manancial de granito aqui na nossa região. O último levantamento do Plano Ageu, nós conseguimos dar conta que temos cerca de 45 mil km² de granito de reserva no Coroca, aqui no Cunene, e, portanto, os empresários, acredito que, olhando para aquilo que são as oportunidades que têm estado a ser criadas para a classe empresarial, a busca de financiamentos, para, portanto, a criação de condições nas empresas, nas pedreiras, com isso, certamente, poderemos encontrar uma oportunidade brilhante para podermos fazer negócio. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de importar divisas. Nós temos aqui muita matéria-prima. Portanto, com esta linha, aqui apelamos, portanto, aqui o mercado financeiro, no sentido de abrir portas para a classe empresarial, abrir créditos, financiamentos, para que, portanto, os empresários possam trabalhar. Qual tem sido a realidade, já que levantou essa questão do financiamento a nível da banca, qual tem sido a realidade da classe empresarial? Há facilidades, dificuldades? Olha, não vamos dizer que ela está 100% boa. Tem havido muito grito por parte da classe empresarial. Os nossos bancos deveriam estar mais abertos e apostar. Porquê? Os bancos vendem dinheiro. É bom que os bancos continuem a vender dinheiro e deixem de estar, portanto, nos títulos. Vamos apostar no financiamento da economia real, vamos apostar no financiamento dos nossos empresários, porque todo esse conjunto de infraestrutura que é criada tem que ser utilizada. Se nós não apostarmos no financiamento à classe empresarial, então nós teremos o Porto, o caminho de ferro de Moçambique já não ser utilizado, portanto, a 100%. Precisamos usar. E para usar, precisamos financiar a classe empresarial. Ou seja, as entidades financeiras têm que apostar e acreditar, portanto, na nossa classe empresarial, olhar claramente para os projetos, e os bancos também precisam olhar para um elemento muito importante. É preciso os bancos terem especialização para poderem fazer financiamento. Aí está o grande problema, esse é um grande déficit que nós temos.
Lá no banco tem que ter alguém especialista mesmo sobre o mercado de rochas ornamentais, alguém sobre agricultura. Tem que ter essas especialidades para poder perceber até em que ponto posso apostar, portanto, na produção para este empresário e o que é que eu tenho de retorno. Esta dificuldade muitas vezes nos coloca aqui, portanto, para baixo. O nosso grande receio é, nós estamos a abrir-nos para o mundo. Okay? O comércio está a abrir-se para o mundo. O Porto está aí, está criado as condições, o CFM está aqui com as condições criadas. O que será de nós se não termos capacidade para ombrear com os outros empresários que poderão escalar o nosso mercado? Aí está o grande problema. Precisamos potencializar a nossa classe empresarial com créditos, claro, empresários têm que ser responsáveis para poder fazer a devolução daquilo que é investido. E se nós conseguirmos fazer isso, então estaremos em altura de poder ombrear com a outra classe que vem para o nosso país. Se não, vamos criar infraestruturas, que estão a ser criadas e devem ser criadas, sim senhora, e depois quem vai utilizar? São os outros que virão para cá. Mas nós precisamos potencializar a nossa classe empresarial para que nós possamos exportar. E entendemos um bocadinho sobre este processo, há um grande esforço da classe empresarial, e também alguma abertura da classe financeira, que um ou outro empresário vai pegar de algum financiamento, mas precisamos mais. Muito bem. Senhora Vice-Governadora, há aqui duas questões que também têm responsabilidade do Governo Provincial. Uma é sobre as oportunidades de emprego que estas infraestruturas vão criar e a outra é sobre as receitas fiscais. Como é que o Governo do NAMIB projeta para os próximos anos a questão de resolver um problema que não é só do NAMIB, é do país, do desemprego, e a questão aqui das receitas fiscais? Eu penso que para o problema do desemprego tem sempre de haver ações integradas. Não podem ser ações isoladas, tem de haver, dependendo daquilo que for os perfis de técnicos que o Porto precisa para as suas operações, seja técnicos de máquinas, sejam operadores, sejam engenheiros, é preciso que existam recrutamentos locais. Não é viável nós termos uma infraestrutura deste porte que depois seja operada totalmente por especialistas de fora. Quando eu digo de fora, o nosso país não tem fronteiras, mas digo capacitar jovens para que possam depois seguir com a manutenção e a operação do serviço e dos trabalhos que vão ser necessários dentro do Porto. Mas existe alguma estratégia da parte do Governo Provincial para qualificar os jovens locais? Sim. Nós temos vários programas, os programas do Executivo, que são implementados ao nível da província, com programas de formação técnica, com o INEFOP e outros programas, como o JOB, e capacitação que é feita também por via dos estágios mesmo proporcionados pelo Porto e outras empresas, que depois dotam os jovens, e não só, e todos aqueles que queiram um emprego dentro de áreas de especialidade, para que possam então integrar, portanto, os recursos humanos da empresa. Obviamente que nós podemos ter a estratégia, mas tudo depende depois da demanda que o Porto vai ter e a capacidade de absorver estes quadros. E esta capacidade só será plena se o Porto conseguir, com toda aquela estrutura, oferecer serviços e absorver serviços que integrem pessoas para trabalhar. Mas qual é a realidade nos dias de hoje? O Porto do NAMIB tem absorvido mão de obra local, jovens do NAMIB para o Porto? Tem absorvido. Houve um processo durante a execução das obras em que foram absorvidos, sim, técnicos. Houve também técnicos saídos das universidades locais que também integraram durante o período de estágios, mas nós temos agora um período muito mais complexo, que é já o da gestão dos equipamentos. Portanto, e é preciso, dentro deste processo, agora pegar nestes que foram formados ao longo deste tempo por via dos estágios e aqueles que estão a fazer cursos mais especializados de áreas que serão necessárias para as operações do Porto, que eles sejam absorvidos pelo mercado e, no caso, pela empresa portuária de NAMIB.
Também há oportunidades de emprego, falamos de emprego agora, da empregabilidade do Porto, mas há empregos nos serviços. Sim. Portanto, e aí, sim, nós incentivamos os jovens, também por outros programas, o Job ao autoemprego, a criação das microempresas, para que possam prestar pequenos serviços, não é só o Porto, possam prestar pequenos serviços. E depois desses pequenos serviços, eles oferecem às várias empresas, e o Porto, a empresa portuária de Namibe, pode ser uma dessas empresas. Isto o trabalho que nós fazemos ao nível do governo é criar as oportunidades de formação para que eles saibam onde é que vão buscar, como é que vão criar o seu primeiro negócio, onde é que vão fazer a formação, como é que vão criar as empresas. Isto é a nossa parte. Depois há o passo seguinte, que devem ser estas mesmas empresas a criarem os seus negócios para poderem vendê-los às empresas. Os jovens abraçam essas iniciativas? Têm abraçado em vários domínios. Falamos da empresa portuária, mas também falamos um pouco pela província, os jovens que prestam serviços diversos, desde a jardinagem, limpeza, pequenos serviços de eletricidade, manutenção de máquinas, e temos um exemplo muito feliz aqui no Namibe. Os nossos semáforos foram todos montados por alunos da escola Instituto Médio Politécnico do Sacomar. Portanto, é um exemplo de como é que o governo provincial de Namibe integra, portanto, os jovens que não estavam ainda formados, atenção, ainda eram alunos, mas puderam ter uma experiência, e eu penso que isto é muito mais estimulante, porque ele sente-se imediatamente parte do processo de desenvolvimento da sua cidade, da sua comunidade, e ao mesmo tempo consegue identificar ali a valência da sua formação e uma oportunidade futura de negócio. Portanto, são algumas das medidas que temos tomado. Em relação à questão das receitas fiscais? Em relação às receitas fiscais, o que eu posso dizer é que nós, com as empresas, criamos aqui uma relação de parceria com as empresas, e o Porto de Namibe não é diferente, de parceria no âmbito da responsabilidade social. E com esta parceria, com estas parcerias, de facto, nós estimulamos as empresas a participarem da melhoria da qualidade de vida das comunidades desta província, onde, portanto, elas conseguem extrair recursos, onde estão a desenvolver os seus negócios, e que estes negócios não sejam só benéficos em termos financeiros para as empresas, mas que as comunidades também beneficiem em parte destes investimentos, portanto, da ação destas empresas. Em relação às receitas, eu penso que as empresas têm leis próprias, existe uma lei própria, a AGT tem a tributação obrigatória que as empresas devem cumprir. Nós não vamos interferir neste processo, mas o que nós fazemos é estimular as empresas, apesar de pagarem os seus impostos, mas estimular a que essas empresas sejam acolhidas pela comunidade por via também das suas obras de responsabilidade social. Administrador, com este trabalho que assistimos no Porto do Namibe, com o novo terminal e com as obras no cais do Porto Mineiraleiro, na sua visão, acha que o Porto está nesta altura preparado para competir com, por exemplo, o Porto de Luanda, do Lobito, de Walvis Bay, aqui na vizinha Namíbia? Muito bem. Responder a essa questão, eu diria que os portos em Angola, todos eles foram desenhados para responder a uma necessidade do seu hinterland. Ou seja, cada um deles responde a essa necessidade. Isso faz com que, ao invés deles competirem, eles complementam-se uns aos outros. Não é? E o Porto do Namibe, com essas infraestruturas, não é? O que é que ela traz de mais? A necessidade daqueles que produzem na região sul fez com que o executivo pensasse e decidisse implementar este projeto. Portanto, agora, mais do que nunca, é preciso pensar que este projeto não é apenas infraestruturas para Angola. A África tem um déficit muito grande em infraestrutura e capital humano. Portanto, este contributo, não é, com a construção desta infraestrutura, não só reduz, ou seja, acaba contribuindo para a redução deste déficit de infraestruturas em África,
e permite-nos elevar o porto do Namibe a um nível que pode responder também à necessidade de quem está aqui no nosso lado. Estamos a falar de países como a Zâmbia, que não têm a oportunidade de ter um oceano como nós. Então, podem muito bem beneficiar-se também dessa infraestrutura, assim como o norte da Namíbia. Por essa razão é que nós dissemos que os portos de Angola complementam-se e vêm responder às necessidades não só domésticas, mas também daqueles países que estão aqui à nossa volta e que, de certa forma, olham para este projeto, para esta obra, como uma oportunidade, uma porta para o Atlântico, de maneiras que poderão usar para escoar a sua produção e também trazer outros bens para os seus países. Mas, administrador, nós hoje tivemos a oportunidade de conversar com alguns empresários do Namibe e disseram-nos que anteriormente eram obrigados a recorrer ao porto de Walvis Bay na Namíbia porque não havia serviços disponíveis, serviços que eles precisassem aqui no porto do Namibe. Acredita que esta preocupação vai fazer parte do passado, não é? Sim, nós acreditamos porque nós intensificamos em 2021 para cá, intensificamos a comunicação com os nossos parceiros, os nossos stakeholders. E havia também uma certa dúvida à volta disso. Nós procuramos permanentemente clarificar e dar nota que o porto cria um ecossistema onde aquelas que são as pequenas empresas crescem ao lado das grandes empresas. Disse muito bem aqui Sua Excelência Vice-Governadora, nós recebemos equipamentos de elevação, gruas novas. E essas gruas demandam mão de obra qualificada. Recebemos 2 rebocadores altamente de última geração. Ora, vejamos, esses equipamentos vão precisar de pessoas qualificadas para operar e fazerem a manutenção. Por essa razão, nós em 2021, já projetando este momento, assinamos com a Universidade do Namibe um protocolo de cooperação. Desta data até hoje, passam pelo porto muitos jovens. Nós integramos no processo de formação do nosso capital humano, sobretudo os nossos homens que operam com as máquinas a nível do mar e não só. Esses jovens participaram no período em que estivemos a receber formação sobre o manuseamento desses equipamentos novos. Estiveram lado a lado com os nossos funcionários. E isso, de certa forma, abre aqui uma esperança para esses jovens, não é? Que ao serem absorvidos para a nossa atividade, não vêm apenas como uma tábua rasa. Já vêm com algum know-how da academia e também com uma experiência prática vivida recentemente. Isto, de certa forma, abre espaço para empregos diretos e empregos indiretos que vão crescer à volta dos serviços que são prestados pelo porto. De facto, nós estamos muito satisfeitos com essa parceria que temos com a Universidade do Namibe e todos os dias olhamos para os jovens que passam por lá, aprendem, de facto, e nós ficamos convictos de que o futuro do porto do Namibe está perfeitamente garantido com quadros locais. Muito bem. PCA, se olharmos para os desafios do caminho de ferro de Moçambique, com todo este trabalho que foi feito no porto do Namibe, há aqui algum projeto, por exemplo, de interligação de ramais envolvendo outras províncias ou outras regiões? Sim, disse bem o meu colega. O ramal futuro a ser construído e é para imediato, até porque nasceu uma província naquela região, o Bango e o Quando,
precisamos de ligar o Menong a Mavinga, e a previsão então é chegarmos de Mavinga à fronteira da Zâmbia. Vai possibilitar sim a transportação de minério da Zâmbia para este porto. É outro grande desafio para o governo, para nós, naturalmente, e depois a ligação entre a Huila e a fronteira Santa Clara. Portanto, aqui havia alguma ameaça e alguma incerteza por causa do Porto de Ilves Bay, portanto, a concorrência, mas não é uma ameaça, não é, sinceramente, analisando, não é uma ameaça. O que pode acontecer, inclusive, é que da Namíbia entrem cargas para dentro de Angola para serem exportadas para este porto. Portanto, isso é o que se prevê. Para além desses ramais, que vão ser construídos, com certeza, há ramais que nós estamos agora a projetar, estamos a concorrer para, por exemplo, para Sonangol, para a nova base na Huila, base de tocagem na Huila. Há um ramal a ser construído também para a CSC, para dentro da fábrica, para a fábrica da CSC, e temos também um novo ramal que ainda não podemos anunciar, mas também será construído. Portanto, estes ramais quase todos a serem construídos, e estamos a falar do ramal de Arimba, portanto, na província da Huila, a ligar a Santa Clara. O desejo é atravessarmos as minas todas que existem hoje, porque se nós pegarmos na nossa viatura do Lubango para o Cunene, está toda a estrada buracada, e é principalmente nas zonas onde as minas estão a produzir. Portanto, o que se pode evitar é transportar de comboio, e a ideia da construção do ramal que vai ligar a Santa Clara será atravessar por essas minas, portanto, que é para evitarmos a transportação por via estrada. Tirando isso, naturalmente, que para o futuro é o que se prevê. Engenheiro, tem havido, a nível aqui local, algum diálogo permanente entre a classe empresarial e a administração do Porto do Namibe para essas questões que já foram aqui afloradas, por exemplo, em relação às oportunidades para os jovens locais, as oportunidades para as próprias empresas, para os próprios empresários conseguirem desenvolver as suas atividades em parceria com o Porto? Há aqui algum canal de comunicação, algum canal de parceria? Bem, é a base do sucesso deste porto, é mesmo o diálogo. Tem havido, sim senhora, o diálogo entre, portanto, a classe empresarial e a empresa portuária de Namibe, assim como também com o CFM. É um diálogo que existe no âmbito da discussão daquilo que são muitas vezes os custos e questões que estejam ligadas, portanto, com a celeridade no transporte das cargas e, portanto, para podermos olhar para a questão de pontualidade na transportação das cargas. A classe empresarial tem estado a procurar, de certa forma, aproveitar esta oportunidade, que é de contacto permanente, quer seja aqui, quer seja na Huila. Existem, portanto, aqui temos a ASIM, a Huila tem a PSIL, e há, portanto, este envolvimento. Eu, particularmente, já participei de alguns encontros com a classe de CFM, já participei de alguns encontros também aqui com o Porto da Namibe, por alguma experiência, porque durante algum tempo eu trabalhei para o CNC, o Conselho Nacional de Carregadores, lidamos diretamente com um processo também de certificação de cargas, e isto fez com que houvesse, portanto, esta abertura naquilo que tem sido a conversa que vai mantendo-se entre estas duas entidades fundamentais, que são, portanto, os dois maiores veículos de transportação de carga que nós temos, o terrestre, que é o CFM, e todos, o marítimo, que é o Porto, para poder facilitar, portanto, o processo de exportação de um ponto para o outro. Este diálogo é construído porque existe flexibilidade e abertura nestas entidades, porque também senão não funcionam. Se não há diálogo com o Porto de Namibe, não há diálogo com o CFM, as cargas vão continuar a ser transportadas por caminhões, o que representa, portanto, um perigo muito grande. É grande porque sabemos que a Serra da Leba
tem estado a sofrer um bocadinho, vamos falar de alguma poluição sedimentar por causa dos pesos, das cargas e tudo mais, isso concorre para, portanto, alguma obstrução. E depois também um perigo, porque é ali onde a gente mais movimenta com o transporte também de pessoas e bens. Então, a necessidade de este diálogo permanente para facilitar com que as cargas sejam transportadas via, portanto, ferroviária até, portanto, o Terminal do Porto de Namibe, para poder facilitar o processo todo, porque senão, o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui uma atrofia na comunicação de transporte, o que vai dificultar, de certa forma, a utilização mais ótima de todo este investimento que está a ser feito. E uma outra grande preocupação que surge, não deixa de ser aqui, e deve-se falar muito sobre isso, a questão dos centros de processamento e tratamento de tudo que se produz. O que é que nós fomos tendo? Fomos tendo aqui, as pedreiras foram criando os seus pontos de armazenamento de cargas. E quando, na verdade, devíamos olhar para a questão das plataformas logísticas, que estas deviam servir como elemento fundamental para o processamento de cargas e, posteriormente, escoamento para o porto. É preciso que a gente trabalhe um bocadinho mais nisso para que nós possamos encontrar soluções, porque é assim que os outros estão a trabalhar. Então, nós não podemos ficar de parte, precisamos acelerar, mas é um processo que deve ser feito, não deve ser falado, deve ser feito. Já se falou tanto, mas precisamos fazer. E há essa possibilidade. Por quê? As características que eu fiz referência da província do Namibe, que é aero-rodo-ferro-portuário, estão à disposição. As entidades também estão à disposição. Então, cabe à classe empresarial e às entidades também governamentais olharem para o processo da construção de plataformas logísticas como um elemento fundamental para termos o hub de movimentação de cargas, para darmos uma utilidade mais eficiente para essas duas infraestruturas, que é o caminho de ferro e o próprio porto. Porque senão o que é que vamos ter? Nós vamos ter muita carga a ser transportada de caminhão, é muito mais lento. Ou seja, é rápido do ponto de vista de chegada, mas de comboio é o maior volume de carga e acaba sendo também um bocadinho mais eficiente. Daí a necessidade de nós apelarmos ao Executivo no sentido de olhar seriamente para a construção das plataformas logísticas, e digo aqui, não na perspectiva de falácia, mas de execução. E há exemplos muito práticos. Por exemplo, o Senegal fez de forma diferente. A plataforma logística é uma estrutura muito grande e nela tem, portanto, vários elementos e infraestruturas que podem ser olhadas, a pequena indústria de processamento, da embalagem e, portanto, alguma para a classificação dos produtos e depois poder-se exportar. O que é que eles fizeram? Não fizeram uma estrutura tão grande. O espaço é grande, mas começa na pequena estrutura e ela vai evoluindo aos poucos até, portanto, atingir um nível de perfeição no sentido de poder acolher, processar e depois exportar. Esta deve ser a perspectiva. Se nós trabalharmos nessa perspectiva, com certeza, vai-se conseguir. E foi neste âmbito que foram criados, portanto, os corredores de desenvolvimento logístico terrestre, a exemplo do corredor do Lobito. E falo isso com alguma experiência porque foi na altura, acho que foi 2017, na província do Cunene, em serviço mesmo, na altura em que estava, portanto, a ver a questão dos terrenos para a construção das plataformas logísticas, ali mesmo junto à fronteira de Santa Clara. Este é um acordo que já existe entre o governo angolano há bastante tempo, os outros já avançaram com a linha férrea, já estão do outro lado e nós precisamos lá chegar e tocar para podermos fazer a conexão. E neste momento, então, nós pensamos, com o falecido Dr. Manuel Antônio Paulo, que a terra seja leve para ele, e apresentou uma proposta, Engenheiro Mendes. E se nós olharmos para o exemplo do Lobito, que tem um corredor, avançarmos também para a criação de plataformas logísticas para o desenvolvimento dos corredores terrestres. E vamos olhar para a região sul, olhamos para o centro, olhamos para o norte e para o leste. Foi assim que surgiram a criação das plataformas logísticas a nível do Ministério dos Transportes. Nós sentamos e fizemos isso e naquele dia produzimos e conseguimos e os temos, mas é preciso olhar para a execução efetiva destes projetos que, de certa forma, vão alavancar o próprio processo de desenvolvimento econômico. Aqui a classe empresarial poderá participar de forma mais ativa e mais efetiva, porque nestas plataformas nós poderemos conseguir encontrar as condições necessárias para buscarmos o quê? Tudo o que é produzido no Interland é preciso que seja processado e trabalhado. Trabalhado ao ponto de chegar até ao CFM e transportar até ao porto e o porto fazer a exportação. Se não temos muita produção a nível do Interland Porto Namibe, mas a questão da qualificação no processamento daquilo que se produz. Nós temos a vantagem de sermos um país que é dafo climático. Produzimos a todo tempo. Nós produzimos a todo tempo.
E esse tempo todo de produção, se olharmos para aquilo que nós temos, então nós poderemos, de certa forma, conseguir ser um potencial muito grande a nível da nossa região, e disse muito bem o PCA sobre a Zâmbia, também o administrador. Temos os países escravados aqui ao nosso lado, que não têm oceano, e podem, de certa forma, aproveitar esta oportunidade que nós temos do porto de Namibe para, portanto, ser utilizado para escoamento de cargas para estes países. E ali nós estaríamos, portanto, a ter uma vantagem muito grande. A classe empresarial poderia crescer de forma muito forte. Porquê? Nós temos alguma questão aqui que são as trocas comerciais. As trocas comerciais, elas não devem ser tidas em conta só no âmbito da moeda, mas também do próprio produto e de serviços. E nós temos estas condições. Tudo que o governo vai fazendo, a construção dessa infraestrutura, o reforço, quer seja do CFM, do Porto de Namibe, temos aqui o aeroporto. Isso facilita, de certa forma, a conexão comercial, a interligação entre a classe empresarial e, de certa forma, o que é que vai acontecer? Vamos exportar produtos e importar capital. É ali, então, vamos começar a ver de forma efetiva a interação entre os nossos países. Nós não temos essa interação. A interação ela existe do ponto de vista político e temos estado a ver um grande esforço que o Executivo vai fazendo, claro, nesse périplo que vai fazendo o Sr. Presidente da República, são portas que são abertas. Mas, ou seja, alguém está em frente, mas atrás tem que vir uma equipe forte. E essa equipe forte é a classe empresarial, que tem que seguir por trás para aproveitar as oportunidades que estão abertas e, portanto, manter as conexões. E nós temos essas condições todas. Eu acredito que sim, fortificando o diálogo entre essas instituições, fortificando, portanto, aqui o reforço para a classe empresarial, para essas infraestruturas de plataformas logísticas, para o país em si, acredito que nós vamos conseguir, de certa forma, não ter receio, conforme disse o PCA. Havia supostamente algum receio. Vamos ser engolidos, mas não vamos ser engolidos, não. Nós, do ponto de vista de localização geográfica, o Porto de Namibe está muito avantajado. E nós podemos, sim senhora, fazer duas coisas. Trazer as cargas até o porto e o CFM levar até o outro lado. Isto vai acontecer. Mas é preciso que os projetos logísticos deixem de ser falados e comecem a ser executados. Senhora Vice-Governadora, o Porto do Namibe tem desempenhado de forma cabal o seu papel na aceleração da diversificação da economia aqui no Namibe? Em primeiro lugar, eu gostava de fazer aqui algumas considerações também sobre o que temos estado aqui a debater. E gostaria de falar um pouco sobre esta questão de haver, em primeiro lugar, comunicação entre os projetos a vários níveis. Gostaria de dizer, não deve ser a questão toda do desenvolvimento do setor dos transportes, da logística, e diz-se aqui que os empresários esperam o governo. Eu penso que não deve ser um caminho feito pelo governo isoladamente. Tal como eu digo, as ações são integradas. E quando falamos em integração, falamos em tudo. Não é possível num setor dos transportes, ou seja, um setor de infraestruturas, que seja transportes, sejam estradas, ser feito só numa via, que é a via do governo. Isso é impossível. Não vai ser possível. E nós temos é que criar uma classe, temos é que pedir à classe empresarial que assuma o seu real papel em também elemento dinamizador da economia. Não tem assumido? Tem assumido, mas passa-me a ideia de que é uma via do governo, quer dizer, é uma ação inteiramente do governo. Não, é uma ação que deve ser integrada. Tem que haver, sim senhora, a comunicação, mas nós temos que perceber que tudo funciona em cadeia, portanto, há níveis. Não é possível nós fazermos um projeto de forma isolada. Quem produz precisa de ter o caminho para chegar a quem compra. Quem tem o granito precisa de ter o transporte para onde vai ser escoado para ser exportado. E esse transporte tem que ser, por isso é que eu digo dos projetos integrados, tudo tem que ser pensado, pode não ser ao mesmo tempo, mas tem que ser pensado numa perspectiva de futuro. Nós não podemos pensar no que apenas já está nesse momento, já está a ser feito,
já estamos a identificar os desafios, nós temos que nos projetar para o futuro. E essa projeção de futuro deve ser entendida como uma tarefa coletiva de todos aqueles que operam e que precisam e que estão dentro do setor de uma forma ou de outra. Há um lado que é quem opera, quem oferece serviço e há quem procura. De que forma é que nós podemos ajudar ou de que forma é que também a classe empresarial está a colaborar efetivamente para que esse setor se desenvolva. Uma estrada, vou dar um exemplo, uma estrada nacional, ela precisa depois vai conectar com a municipal, com outra, vários níveis, até chegar àquela estradinha do bairro, não é? Até aquela via secundária, é assim. Acontece exatamente no setor dos transportes. Todas as infraestruturas funcionam dessa forma. O Porto tem grande capacidade de operação, de absorção de carga, eficiência, está modernizado. Mas é preciso que os outros sistemas comuniquem efetivamente para que esse serviço atenda às necessidades e às aspirações do projeto. É preciso que não podemos pensar a mercadoria chega ao Porto. Chega como ao Porto? A mercadoria tem que chegar por via dos caminhos de ferro, mas também há estradas que podem ser feitas. E é aí onde nós temos que trabalhar. Não adianta nós criarmos só os incentivos fiscais, não adianta só nós modernizarmos o Porto, que acaba por ser o fim, não é? Até chegar a um desafio muito grande que os empresários enfrentam. Mas hoje nós conversamos com alguns empresários aqui na Namíbia. Uma das reclamações que estes empresários apresentaram é alguma falta de apoio das autoridades locais para eles conseguirem dinamizar as suas atividades. O apoio não é institucional. O apoio institucional existe. Existe, há muito diálogo, há muita interação, há muita auscultação dos empresários de vários setores. Eu penso que o apoio que se pretende mesmo é financeiro. Mas o apoio financeiro é dado pelas instituições especializadas. Essas instituições têm os seus processos e têm os seus critérios. Não cabe ao governo ir às instituições financeiras pedir que deem dinheiro aos empresários. Não basta isso. As instituições têm critérios e vendem os seus serviços para que é o dinheiro, que é o capital, que são os financiamentos, são os créditos. E esse caminho de obtenção desses produtos financeiros tem critérios próprios que o setor impõe e que são aprovados pela instituição que gera e que cria todas as normativas, que é o Banco Nacional de Angola. No seu conhecimento, os empresários no Namib estão ou não preparados para este desafio de obtenção, por exemplo, de financiamento? Estão preparados, contudo, podem reforçar esta sua capacidade. Sim, há muita interação com o governo, mas não é uma responsabilidade 100% do governo. Vamos repartir esta responsabilidade entre quem faz as leis e quem cria os produtos. Temos os bancos, do outro lado temos o governo que funciona como com apoio institucional, mas temos empresários também que vão atrás e que conseguem. Não podemos pensar que vai ser um caminho fácil. Em todo lado, em todo mundo funciona. E em todas as instituições existem regras. Nós já demos muitos passos no combate à corrupção, já demos muitos passos contra o branqueamento de capitais, já demos muitos passos, estamos já reconhecidos internacionalmente pelos nossos feitos nesses domínios. Sua Excelência, o Presidente da República, tem esta bandeira de trazer, portanto, de retirar Angola deste selo, vamos dizer assim, de más práticas no domínio financeiro. E, portanto, isto, no geral, eu penso que as regras vão ser efetivamente para que este caminho não sofra nenhum retrocesso. Agora, a negociação pode ser feita, sim. E depois, também, os empresários podem, à medida do seu negócio, pedir o financiamento para a dimensão do seu negócio. Por caso contrário,
que também já houve exemplos dessa natureza, o empresário pode pedir um valor a mais daquele que o seu negócio necessita naquele momento e depois não é usado, não é implementado, e são por estas más práticas que depois os outros que querem de facto investir acabam por estar comprometidos. Já vamos regressar à questão da diversificação da economia. O engenheiro queria dar aqui uma pincelada rápida. Uma parte só para fazer aqui uma parte do que disse a vice-governadora, não é por estar aqui ao meu lado, estou muito bem acompanhado, mas é para dizer o seguinte, nós a nível da província de Namibe, a classe empresarial, e acredito que é bom reconhecermos isso. O que nós temos a notar, o governo provincial do Namibe, estou a falar deste governo, tem estado a fazer um grande exercício, e aqui mesmo, onde nós estamos, nesta universidade, reunindo, portanto, entidades financeiras do nosso país, no sentido de poder olhar para aquilo que são as potencialidades, primeiro, que tem a província e o potencial da nossa classe empresarial. Já tivemos aqui o Fundo de Garantia de Crédito, por exemplo, veio por aqui, trabalhou com a classe empresarial. Há bem pouco tempo, parece que somos a província que mais ministros recebe. Tivemos aqui Mas então onde é que está o problema? O grande problema que também pode se encontrar é o excesso de requisitos existentes para o acesso, portanto, ao crédito. É muito requisito. E na altura do encontro que tivemos aqui, o empresário que foi-lhe pedido 41 documentos para entregar, para ter acesso ao crédito. 41 documentos. Quando chegar no 41º documento, que é o último, lá embaixo já tem cerca de 7 documentos que estão aspirados. E deve recomeçar de novo o processo. Então, é preciso dizer para as entidades financeiras que desta forma nós vamos criar uma atrofia no processo. Precisamos. O governo tem estado a fazer a sua parte, que é trazer essas entidades para a província e reunimos aqui com a classe empresarial, apresentamos e mais. A maior parte dos empresários não querem capital para começar um negócio. Atenção, não é capital para começar um negócio. Precisam de capital para reforçar o negócio que já fazem, para aumentar o volume de produção, aumentar o volume de negócio e ter mais oportunidades. É nesta perspectiva, empresas que já funcionam. Então, precisamos olhar para essas entidades, essas instituições, no sentido de poderem criar um processo, não diria muito tão facilitado, porque também é preciso que haja responsabilidade, isso tem de haver, mas é muito documento que se pede, é muito documento. 41 documentos para ter acesso a um crédito, e depois já sabe como é que é. E o que depois acontece é, financia um, quer fazer publicidade como se tivesse dado a 10 ou 20. Não pode. Okay. Nós estamos a falar do nosso país e precisamos potencializar a classe empresarial para que nós possamos avançar, porque senão o que acontece? Por um lado, disse muito bem a vice-governadora, o governo faz o investimento nas infraestruturas, que não pode ser só o governo, mas por outro lado a utilização, a produção desta vai ser ineficaz, porque a classe empresarial não está lá. Falou de estradas, há países onde as estradas também já são particulares, não é? Dá um traçado, o empresário faz o investimento, depois vai cobrando, né? Os cêntimos e as portagens acontecem e nós também podemos partir para este princípio. Vamos só terminar aqui este bloco, vice, em relação ao papel do Porto na aceleração da diversificação da economia a nível do Namibe. Sim, eu penso que o Porto está sim a trabalhar nessa diversificação da economia, porque se aumenta a sua capacidade, os seus serviços tornam-os mais eficazes, mais alinhados com aquilo que são requisitos de atuação do setor a nível internacional. Eu penso que sim, vai atuar certamente pela diversificação da economia, mas a economia é feita pelo setor privado também, principalmente. Então andamos aqui sempre a tentar, mas sempre a apelar a que, por mais que esteja tudo pronto, vamos sempre precisar que todos, que todos aqueles que efetivamente precisem dos serviços portuários, que o façam por via do Porto do Namibe. Parcerias público-privadas no sentido de facilitar a entrada de novos atores quando olhamos para a necessidade de se explorar estas infraestruturas. Há da parte do governo provincial alguma estratégia nesse sentido? Bem, o Porto de Namibe é uma estrutura que tem capacidade para ter concessões de vários serviços. Portanto, é preciso que depois essas concessões sejam feitas de forma transparente, pública, caso sejam executadas. Mas em relação... podem, no caso,
esperar do governo provincial que se faça alguma ponte nesse sentido? O governo provincial atua no domínio da província, claro, alinhado àquilo que são os objetivos do Executivo Central e dependendo de cada setor, no caso do setor dos transportes. Mas se for feito algum trabalho, se for necessário alguma ponte, o governo de Namibe está sempre disposto a trabalhar pelo desenvolvimento da província e esse desenvolvimento implica sempre uma interação constante com os setores cujos projetos são estruturantes para o desenvolvimento da província. Administrador, interessa perceber, foram feitos investimentos, temos um novo terminal de contentores, temos um novo cais no Porto Mineiraleiro. Estamos diante de um mar de rosas ou ainda há desafios? As infraestruturas por si só não representam um mar de rosas, não é? Elas precisam de volumes de carga. A nossa necessidade, nós fizemos, as obras, os investimentos são feitos de acordo às necessidades de quem utiliza o porto. Temos um terminal oceânico, porque há necessidade de trazer para essa região combustível. Temos um terminal mineraleiro, porque há necessidade, dentro do Interland, de exportar o minério de ferro. Temos um terminal multiuso, porque temos carga seca, rochas ornamentais e outras. É assim que se desenvolve os portos. Obviamente que as obras estão construídas, o terminal amanhã, os novos serão entregues, abre-se um outro desafio, que nós já começamos a trabalhar há algum tempo atrás. Temos que ir atrás dos volumes de carga, porque os armadores não vêm por si só. Temos que criar aqui mecânicas no sentido de atrair novas rotas para essa zona. Portanto, os portos criam, eles criam um potencial para a prosperidade. Nós, Angola, temos um potencial enorme, mas esse potencial deve ser transformado em riqueza para que haja prosperidade. Da conversa que se mantém, trabalho. Da conversa que se mantém com a classe empresarial aqui do Namibe, o que é que vocês têm sentido? Os empresários são organizados, abertos, disponíveis para utilizarem os serviços disponíveis no porto? Bem, quando se fala do porto do Namibe, a tendência é sempre pensar que o porto do Namibe é para a província do Namibe. Nós, enquanto operadores da indústria portuária, não pensamos assim. O porto é construído para um conjunto de comunidades, para um Interland, uma zona de influência. E o Namibe é apenas uma das 5 províncias pelo qual o porto do Namibe foi construído. Vou dar aqui uma nota muito importante. Não é? A Huila é a placa giratória da região sul, ou seja, os grandes volumes que o porto do Namibe hoje movimenta, estamos a falar em 1 milhão de toneladas, mais de 80% vêm da província da Huila. Portanto, nós não vamos olhar apenas para o Namibe. O Namibe tem o seu potencial, usa o porto de acordo à sua capacidade que tem em termos de produção. A Huila também usa. O Cunene usa o porto do Namibe, mas grita por necessidade de infraestruturas que cheguem até lá aos centros de produção. Assim como a Zâmbia. Nós já tivemos aqui documentação dos empresários da Zâmbia a solicitar espaços aqui nesta zona para poderem acomodar as suas cargas aqui. Portanto, veja que a nossa expectativa agora tem de ver com a reativação do corredor, não é? Fazer com que a ferrovia que nasce no Namibe e segue em direção a leste consiga chegar até a fronteira com a Zâmbia e a fronteira com a Namíbia. Muito mais, diria que a nossa expectativa enquanto operadores portuários é que nós consigamos, um dia Angola consiga, de facto, pode ser esse ano ou próximo ano, entrar na zona de comércio livre.
aqui da nossa região da SADC e poder não é, criar aqui uma mecânica. Nós, Angola, temos terras, temos muita mão de obra, temos recursos que as fábricas daqui da nossa região da SADC podem se deslocar dos pontos onde estão para Angola, produzirem aqui e depois exportar para os seus países e para fora da nossa região. E usar o Porto de Namibe como porta de saída e entrada para essas mercadorias todas. Muito bem. Esta é a nossa visão. Já não temos muito tempo. PCA, como é que imagina o caminho de ferro de Moçambique daqui a 5, 10 anos? Boa pergunta. Olha, nós prevemos agora, nos próximos tempos, muito breves, e aqui vai-se pedir também a capacidade, vamos medir essa capacidade hoje do Porto, porque a nossa previsão, por exemplo, para o Ferro Goza serão 3 comboios por semana, estamos com 2 neste momento, vamos crescer para 3. Vamos também crescer na quantidade de combustível a sair daqui do Namibe para cima, portanto, para o Ilha e para o Cubango, para o Cubango, para Menong, neste caso, e para o Ilha. Estamos a falar, neste momento, já o disse de manhã, estamos a falar de cerca de 80 vagões por semana. Portanto, prevê-se também a transportação de jet A1 e de gasolina, porque nós, neste momento, só transportamos gasóleo. E, recentemente, começamos também a transportação de gás a granel para a província do Cubango. Portanto, nós estamos a receber agora os rodados de 5 locomotivas. Estamos a vir com a força toda para cima do Porto. Estamos a falar já no futuro para cerca de 10 a 12 comboios por dia de carga. Até agora só falamos de carga, também temos, portanto, passageiros, e aqui no Porto também. Desculpem-me desviar um bocado para aí, porque o aproveitamento desse interland de cargas do Porto, das estruturas que estão a ser construídas, e porque também já têm, o Porto tem coabitado também com a vinda de navios turísticos para esta região, e porque aqui é o berço do turismo hoje em Angola. Nós estamos muito timidamente, e porque faltam os operadores turísticos para transportação por comboio, mas ainda assim temos feito. Ainda na semana passada, se a memória não me falha, fizemos um aqui para o Namibe. O único parceiro que nos tem aparecido é o Grupo Chique Chique, e então, desculpem a publicidade, mas estamos no 12º comboio turístico com esta equipa de Chique Chique. Portanto, aqui também os empresários, o desafio para aumentarem. Estão aí as ofertas, são feitas e vocês não tiram proveito. Vamos tirar, certamente vamos tirar. As pessoas ficam agradavelmente satisfeitas com a transportação destes turistas, portanto, os turistas para utilizarem este comboio, pernoitaram aqui nas instalações hoteleiras, portanto, isso traz riqueza no outro aspecto. Portanto, a nossa previsão ainda para daqui a muito curto espaço de tempo, não são os próximos 5 anos, naturalmente que já não estou nas instalações, com a certeza, outras ambições. Vai ser também na vertente de passageiros a vinda das DMUs, portanto, no CFM está previsto receber 8 DMUs, das quais 4, e porque o volume e densidade populacional assim obriga para a região Ilha, portanto, para o Namibe, para o Lubango. Para o Namibe, 2, para fazermos os comboios suburbanos. Estamos a falar das DMUs, que são os comboios, portanto, as DMUs são as automotoras que estão a ser utilizadas hoje em Luanda. São iguaizinhas e é isso que vamos transportar aqui. E para o Cubango também 2 DMUs, portanto, para fazermos o transporte de passageiros para aqui para a região. Portanto, o crescimento, nós estamos com cerca de 800 passageiros por ano, neste momento. Pensamos crescer e vamos oferecer também um longo curso e médio curso. Infelizmente não descemos para o Namibe, porque por razões de segurança, que àquela hora já evoquei, antes de manhã, que tem a ver com a Serra da Umbia. Portanto, não queremos correr riscos de matarmos pessoas, e então estamos a evitar, e também não há tráfego que justifique virmos para o Namibe com comboios de passageiros. Portanto, não há procura sequer, quase nenhuma. Muito bem, vamos ter que terminar mesmo.
porque o tempo não está a nosso favor, eu vou pedir ao engenheiro, terá que ser mesmo telegráfico, dou-lhe 30 segundos, para dizer-nos, na sua perspectiva, que passos é que devem ser dados para transformar esta região sul do país com estas infraestruturas que estão a ser construídas? O primeiro passo é para as instituições financeiras acreditarem na classe empresarial, potencializar, financiar, para que nós possamos dar utilidade certa a todo este investimento que o Executivo está a fazer. Sem a classe empresarial, nós não vamos conseguir utilizar ao máximo todo este conjunto de esforços que o Executivo vai fazendo. Este é o passo fundamental, potencializar a classe empresarial, aqueles que já estão a executar com dinheiro para poderem trabalhar e diminuir, portanto, as condições de documentos. 41 documentos é muito processo. Facilitem para que nós possamos acelerar e abraçar para o desenvolvimento. Muito bem, senhora Vice-Governadora, também vamos ter que ser telegráficos porque já não temos mesmo tempo. Assim, eu queria que deixasse uma mensagem à população e à classe empresarial do NAMIB em função destes investimentos que foram sendo feitos nos últimos anos. À população do NAMIB, o que eu gostaria de dizer e aos empresários que durante o nosso debate só apresentaram dificuldades. Okay. Bem, eu penso para uma mensagem para a comunidade, para as pessoas do NAMIB, é dizer que este projeto é um projeto que hoje vai marcar a viragem e pode ser a possibilidade do NAMIB, de facto, dar um passo qualitativo para o seu desenvolvimento. Ele resulta inequivocamente da visão do nosso camarada presidente João Lourenço, materializado aqui na província e acompanhado pelo governo provincial, também liderado pelo senhor governador Arce Mangueira. E, portanto, é um projeto, a mensagem que eu tenho a dizer é que acolham, produzam, criem as vossas empresas, produzam serviços para fornecerem ao Porto. Ao Porto também gostava de deixar uma mensagem para que continue a ser nosso parceiro em temas estratégicos, dizer que o papel o papel do Porto na nossa província, embora seja uma infraestrutura para o mundo, é visível na sua responsabilidade social, é visível agora com a reabilitação do nosso Cine Estúdio, que também vamos inaugurar amanhã, e é visível no desenvolvimento que o turismo tem e crescimento que o turismo tem conhecido na nossa província, principalmente por poder ter infraestruturas que possam albergar ou acolher os cruzeiros que têm visitado o NAMIB. Então, a palavra que eu tenho a dizer ao povo NAMIB, estamos todos de parabéns e vamos continuar a acompanhar e a apoiar e a participar de todos os processos na província e principalmente aqueles em que temos tido o suporte do Porto do NAMIB. Muito obrigada. Muito bem, vamos terminar esta edição da Grande Questão, hoje em direto a partir da cidade de Moçambique, província do NAMIB. Debatemos o impacto económico da inauguração amanhã do novo terminal do Porto do NAMIB, uma infraestrutura que simboliza progresso, modernização e esperança para o sul de Angola. Por isso, agradeço a presença dos nossos convidados no debate desta noite. Foi, de facto, importante abordar, discutir essa questão do desenvolvimento do sul do país, daí os nossos agradecimentos. Assim, caro telespectador que nos acompanhou hoje a partir da cidade de Moçambique, desejamos muito boa noite. A Grande Questão regressa na próxima quinta-feira a seguir ao Telejornal para mais uma edição. Até a próxima.